vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche seus olhos. Pai, ninguém aqui precisa da sabedoria que procede do homem. De mim mesmo, eu nada posso dar ao seu povo. Por isso carecemos da instrução que procede do seu trono, das verdades que o Senhor mesmo disse, que o Espírito Santo nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Nesse momento nós clamamos por tua sabedoria e pelas palavras que procedem do seu trono e do seu coração e da sua mente para as nossas vidas. Que cada coração aqui nesse lugar e cada mente esteja atenta e voltada à atenção para aquilo que o Senhor tem a ministrar. Eu quero te entregar, ó Pai, esse culto, essas palavras em tua presença e dizer que o mal não prevalece sobre nós, mas a tua bondade certamente prevalecerá sobre as nossas vidas, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Querido, por que nós somos chamados para orar? Por que nós somos chamados para meditar na palavra? Para que nós somos chamados para jejuar? E todas aquelas outras práticas espirituais do qual você já sabe que você tem que fazer. Para quê? Nós oramos, meditamos e tudo mais para algo ou porque precisamos de algo? Se nós oramos, meditamos ou praticamos qualquer outra atividade espiritual, nós não fazemos para merecer algo de Deus. O texto aqui que nós lemos vai nos relatar isso. 2 homens, o fariseu e o publicano. O primeiro deles se achava tão bom, tão justo, tão digno, tão merecedor, que ele se dirigiu a Deus através da oração, através de uma prática espiritual. E ele fazia aquilo porque ele se achava merecedor de receber algo de Deus. Veja, querido, ele foi orar. Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo. Às vezes você vai orar ou você está orando, achando que a sua oração vai tornar você alguém merecedor de receber algo de Deus. E nenhuma das práticas espirituais que nós temos aprendido, que o Senhor tem nos ensinado, é para nos tornar merecedores de receber algo dele. Então eu quero que você perceba que o fariseu aqui estava usando a oração do jeito errado, e é preciso entendermos por que oramos. Por que você ora? Por que você gasta tempo com a palavra? O fariseu estava fazendo algo para, e não por quê. Vou repetir. O fariseu estava fazendo algo para, e não por quê. Era para merecer algo de Deus, porque ele se achava justo. E não porque ele tinha necessidade. Consegue entender isso aqui no texto? Está entendendo? Você tem que entender que quando você vai orar, não é para Deus te dar algo, é porque Deus quer fazer algo em você. Amém. Há práticas espirituais, querido, que devem ser feitas, porque elas constroem em nós quem deveríamos ser em Deus. É por isso que Deus chama você para estar com Ele. Vai dar microfonia. É por isso que Deus chama você para gastar tempo na presença dEle.
Deus não está interessado em você passar tempo com Ele para você se tornar merecedor, para Ele fazer alguma coisa para você. Deus está interessado em você gastar tempo na presença dEle, porque o que Ele tem para fazer é dentro de você. A oração é um meio para isso. A meditação na palavra é um meio para isso. As práticas espirituais são um meio para Deus tocar o meu interior, para construir algo dentro de mim. Quem está me entendendo? Diga amém. Então eu oro, queridos, não para poder merecer algo. Eu oro porque eu preciso amadurecer e me tornar o que Deus planejou que eu fosse. Qual é o propósito da oração? Levar você à maturidade. Levar você a se tornar aquilo que Deus deseja que você seja. Você sabia que Deus escreveu algo a seu respeito? A minha pergunta é: o que você está fazendo para se tornar isso? Há quem se devota a Deus, se entrega a Deus, e isso, querido, eu já fiz isso. Eu já gastei horas na presença do Senhor orando, achando que quanto mais tempo eu orasse, mais merecedor eu me tornaria de receber algo de Deus. Oração não é para isso, irmão. Oração é para levar você à maturidade. Tempo com a palavra é para levar você para a maturidade. E aí, querido, quando você vai se tornando aquilo que você precisa ser, o que você precisa ter vem naturalmente. Quando você vai se tornando interiormente aquele filho amadurecido, repita isso comigo, filho amadurecido, você deixa de ser um filho pedinte, e você passa a se tornar um filho que, porque cresceu por dentro, começa a se apropriar daquilo que é seu por direito. E é seu por direito não porque você merece, porque Ele conquistou para você. Deus não tem esmola para o seu povo. Deus tem uma herança para você. Mas, querido, para termos acesso à herança que Deus tem para nós, escute, quem quer desfrutar do que Deus preparou? É necessário haver maturidade. Preste atenção ao que eu vou te dizer. Maturidade está ligado a desfrutarmos mais amplamente da herança que nos cabe. Por exemplo, um pai, quem tem filho pequeno aqui vai entender o que eu vou dizer. Um pai, ele não vai colocar a chave de um cofre com tesouros infindáveis na mão do seu filho, que é ainda uma criança. Ou vai? Por quê? Porque aquela criança não sabe lidar com o conteúdo que está dentro do cofre. O pai vai esperar o quê? O pai vai esperar o filho amadurecer, o filho se desenvolver, o filho crescer e ter capacidade para poder lidar com aquilo que pertence a ele. Você tem uma herança, mas o desfrute dessa herança está relacionado ao seu amadurecimento. Quanto mais você amadurece, mais você se desenvolve por dentro, mais você desfruta do que Deus preparou para você. Veja, eu não estou dizendo que você não deve orar a Deus para pedir coisas, mas nós temos que entender que a oração é um recurso mais para formar algo dentro de nós do que para fazer algo exterior a nós. Oramos porque estamos visando trabalhar de Deus do nosso interior, e não oramos simplesmente para desfrutarmos das bênçãos exteriores de Deus. Tem um monte de gente nas igrejas, querido, que oram apenas para desfrutar das bênçãos exteriores, mas a oração é um recurso para formar você por dentro. Talvez você possa pensar que Deus não lhe concede coisas porque você não merece tal coisa. Você já pensou isso em algum momento? Eu não tenho porque eu não mereço. Irmão, Deus não está trabalhando com o seu mérito. O mundo trabalha com o seu mérito. E o mérito do mundo vai conceder coisas a você, porque é assim que funciona. Mas Deus não trabalha com o seu mérito, irmão. Ele vai trabalhar com a sua maturidade.
Ele vai liberando cada vez mais coisas para você, à medida em que você amadurece, e não tem como a gente falar de maturidade sem falar de desenvolvimento interno, de falar de um espírito que se expande, que se desenvolve. Alguém está me entendendo? Só que nós também precisamos falar da nossa dependência dele. Se você quer desfrutar mais daquilo que Deus tem, você tem que se tornar mais dependente dele. Nós vemos isso aqui no texto, o texto lido nos relata isso. Nós vemos o fariseu que se bastava, que era bom demais, que era justo demais diante do Senhor, mas nós também temos aqui o publicano. Veja, enquanto um se via merecedor de receber algo de Deus, o outro, querido, tinha uma postura de total dependência de Deus. Repita isso comigo: total dependência de Deus. Quem que foi justificado no final das contas? Você já sabe. Então veja, nenhuma prática espiritual foi dada pensando primariamente no exterior do indivíduo, mas no interior dele, porque é do interior que procede o bem e o mal. É do interior que você tira aquilo que você precisa. Jesus vai dizer em Lucas, no capítulo 6, verso 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que nenhum de nós, e essa é uma boa notícia, é bom o suficiente para merecer algo dele. Eu te dou uma boa notícia, você tinha que ter dado um amém mais empolgado, irmão. Você não é bom o suficiente para merecer algo dele. Ninguém pode bater no peito e falar assim: eu orei 10 horas, eu mereço. Aí você gastou 10 horas orando, achando que você merecia. O outro só falou assim: pai, ser propício a mim, pecador. E aí Deus honra ele e você não. Porque você se basta. Deus não está procurando de quem se basta, Deus está procurando quem se basta nele. Amém. Quem depende dele. Amém. Eu digo isso, querido, que eu quero que você entenda algo. Talvez alguns de vocês que se preocupam em entrar no propósito de Deus para suas vidas, cadê essas pessoas aqui? Amém. Talvez alguns de vocês estejam se questionando por que vocês ainda não estão vivendo o que Deus planejou. Você já parou para se perguntar? Você já chegou nessa fase de questionamento sobre si mesmo? Eu já me perguntei várias vezes: por que eu não estou vivendo mais abundantemente o que Deus tem para a minha vida? Se você é sincero, você se preocupa em descobrir com aquilo que Deus tem para você, você vai chegar nessa fase onde você vai se perguntar: por que eu não estou vivendo mais daquilo que Deus sonhou para mim? E talvez você possa pensar que é porque você não orou o suficiente, você não gastou tempo com a palavra o suficiente, que você não jejuou o suficiente. Eu vou te dar uma boa notícia, irmão, porque você acha que é fazer essas coisas que vai fazer Deus te dar algo. Eu estou aqui para te dizer que a razão é outra. Alguns não entraram no chamado de Deus porque por dentro ainda não se tornaram o que precisam ser. É simples. A situação pode ser complexa, mas a resposta é simples. Então quando você se pergunta: Deus, por que eu não estou vivendo mais a sua vontade? Aí você possa imaginar: é porque eu não orei mais, é porque eu não gastei. Essas coisas são importantes, nós devemos fazê-las. Só que você não entrou porque você ainda não amadureceu o suficiente, você não cresceu o suficiente. Irmão, todas as práticas espirituais vêm para habilitar você primeiro interiormente, vem para capacitar e te desenvolver o homem espiritual. É muito comum nós ouvirmos assim de pessoas: eu preciso orar mais para entrar no meu chamado. E eu entendo quando as pessoas dizem isso, só que o que elas não entendem é que você não ora primariamente para você entrar no seu chamado. Você ora primariamente para desenvolver o seu espírito, e então, depois que o seu espírito se desenvolve, você entra no seu chamado. Veja, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 9, isso aqui: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Onde que Paulo servia a Deus? No espírito. É onde você tem que crescer, é onde nós temos que amadurecer.
Veja, Paulo, querido, ele não estava servindo a Deus baseado em seu mérito próprio. E olha que Paulo tinha muita coisa para bater no peito e dizer: eu sou bom, eu sou o cara, eu me basto, eu sei, eu faço. Olha o que a Bíblia vai dizer, o próprio Paulo vai dizer sobre si mesmo em Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 7. Olha o currículo desse cara, irmão. Paulo poderia bater no peito e dizer: eu sou capacitado para fazer o que Deus quer. Mas ele não era. Olha aqui, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ponto e vírgula Paulo cumpria da lei, ponto e vírgula, irrepreensível. Ser irrepreensível significa que o cara levava tudo ao pé da letra, perseguiu a igreja, arrastou alguns, foi cúmplice da morte de muitos. Ao olharmos para esse currículo, nós vamos dizer: Paulo é um cara altamente habilitado e capacitado para viver a vontade de Deus para a sua vida, mas ele precisou ter um Jesus no caminho dele para dizer: você não pode fazer a minha vontade do jeito que você está, você não é capaz de viver para mim assim. Mas veja, ele continua dizendo, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se nós fôssemos olhar apenas para o currículo de Paulo, qualquer um de nós daria um diploma a ele e o colocaríamos no alto nível. Talvez alguns diriam que Paulo seria o 4º ser da Trindade, o chefe dos 4 seres viventes, o líder dos 24 anciãos, de tão habilitado que Paulo era, irmão, de tão capacitado que Paulo era. Só que para servir a Deus como Deus esperava, Paulo teve que considerar os seus méritos como perda por causa do conhecimento de Cristo. Ele teve que colocar de lado, querido, a sua própria justiça, para então conseguir servir a Deus como Deus esperava. E então Paulo faz o quê? Ele se encontra com Cristo, ou Cristo se encontra com ele, e aí ele vai dizer que ele passou um tempo recebendo o evangelho que ele pregava de Cristo. Paulo teve que se isolar, Paulo teve que se retirar, Paulo teve que amadurecer, Paulo teve que crescer, se desenvolver espiritualmente. E aí você acha que ele foi fazer isso como? Gastando tempo com Deus. Ele usou da oração como um meio para se desenvolver espiritualmente. Ele usou da palavra que ele conhecia como um meio para se desenvolver espiritualmente. Porque é isso que Deus está buscando conosco quando Ele nos chama para estar com Ele, o nosso crescimento. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje, por exemplo, querido, aqui agora, vocês estão ouvindo alguém lhes falar que não possui capacidade nenhuma em si mesmo para fazer qualquer coisa. Eu não sou habilitado suficientemente para fazer nada para Deus. O que eu faço hoje, irmão, não é modéstia, não é falsa humildade, é a mais pura verdade. O que eu faço hoje, eu precisei ter recebido capacitação do céu para fazer alguma coisa. João 3,27 vai nos dizer isso aqui, ó: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Do que João está falando? João está falando de Jesus iniciando seu ministério. Os discípulos de João viraram para ele e falaram assim: mestre, aquele que o senhor batizou, está batizando pessoas do outro lado do Jordão, e as multidões vão até ele. Aí João vira para os seus discípulos e fala assim: ó, se o homem não receber do céu, se ele não receber alguma coisa que foi dada do céu, ele não pode fazer nada. E aí João está falando do início do ministério de Jesus. Agora eu quero te perguntar, o que Jesus ficou fazendo nos 30 anos anteriores antes de iniciar o seu ministério? O que ele ficou fazendo, irmão? Lucas 2,52 vai dizer para nós o que ele ficou fazendo. Olha o que diz o texto: e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que Jesus estava fazendo antes de começar o seu ministério, querido, era crescendo interiormente. E olha o que diz o texto: crescia em sabedoria, estatura. Essa palavra estatura, ela indica não somente o crescimento físico, alguém que cresce em idade, mas também indica maturidade. E ele crescia em graça. O próprio João Batista, o que João Batista ficou fazendo até o tempo dele se manifestar ao povo de Israel? O Lucas 1,80 vai dizer o que João Batista estava fazendo.
João Batista estava fazendo a mesma coisa que Jesus. Jesus teve que crescer, João Batista teve que crescer. Você acha que vai sobrar o que para você? Olha o que diz Lucas 1,80 a respeito de João Batista. O menino crescia e se fortalecia na carne. Se fortalecia na alma. Não, se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O que eu quero te dizer, amado, é que antes da manifestação vem o crescimento, vem a maturidade. É quando você se torna por dentro quem Deus deseja que você se torne, que a sua manifestação acontece. Isso significa que as práticas espirituais visam preparar você, te amadurecer para o dia da sua manifestação. Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 8, no verso 19, uma passagem que todos nós conhecemos. Pois a criação aguarda com expectativa a manifestação de quem? De quem? De quem? De quem? Agora ouça isso aqui. Aí, obrigado, Claudênia. Agora preste atenção nisso aqui. A palavra usada para filho por Paulo no texto de Romanos 8,19 é a palavra ruios. Repita essa palavra comigo, ruios. Sabe o significado dessa palavra? Filho maduro, filho crescido, filho desenvolvido. Só que a Bíblia tem uma outra palavra para filho. A Bíblia diz assim: pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem. A palavra filhos lá não é ruios, é teknon, que significa filho criança. Filho novinho, bebezinho. Veja, escute isso aqui. O que é criação? E quando eu falo de criação, não estou falando apenas do homem, porque a Bíblia diz que toda a criação foi afetada com a queda de Adão. Isso significa homens, significa animais, significa a vegetação, tudo nessa terra foi prejudicada com a queda. E a Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos amadurecidos. Não é dos bebezinhos, não é das criancinhas, é dos filhos amadurecidos. E é aqui nesse ponto que muita gente não entende o propósito do porquê orar, do porquê jejuar, do porquê gastar tempo com a palavra. Talvez seja preciso mudarmos um pouco o nosso foco ao orarmos. Deixa eu te ensinar algo. Quando você for orar, ao invés de você ficar pedindo algo e ficar dizendo Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e Deus pode te dar. Eu não estou falando para você não orar nesse sentido, porque a Bíblia diz assim, ó, tudo quanto vocês orarem, crendo, vocês vão receber. Mas preste atenção, comece a mudar um pouco do seu foco e para de ficar dizendo assim, Deus me dá, e comece a orar assim, ó, Deus, faz em mim o que precisa ser feito. Ah, não, irmão, pelo amor de Deus, acho que você não quer, né? Eu acho que você não quer pedir nas suas orações, Deus, eu não quero as suas mãos, eu quero o seu coração. Então ouça, querido, Deus gerou filhos, mas Deus também gerou herdeiros. E, para ambas as coisas, Deus projetou o crescimento, para que o filho amadureça e o herdeiro que ele se tornou, ele possa desfrutar de tudo que foi preparado para ele. Deus projetou o crescimento, querido, para você. Por isso, você vai ver muita gente orando e recebendo coisas, mas ficando pelo caminho. Por quê? Porque o foco deles está apenas nas mãos do Senhor, apenas naquilo que Deus pode lhes proporcionar. Eles não entenderam que o propósito primário da oração é formar uma condição interna favorável dentro de você, para você desfrutar da herança que a você pertence. Irmão, tem gente aí orando, e Deus dá, sabe por quê? Porque Deus responde à fé. Tem um monte de gente pedindo, Deus me dá a casa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e Deus dá, porque Ele responde à fé. Mas um monte de gente que está fazendo isso, acaba muitas vezes ficando pelo caminho, porque não entende o propósito pelo qual se ora. O propósito primário pelo qual você ora, é porque Deus quer construir dentro de você.
A herança, irmão, é para todos os filhos, mas para desfrutar dela mais amplamente como Deus deseja, é necessário maturidade. Muitos estão orando, olhando para as mãos e não para o coração do Senhor. As mãos dele abençoam você, mas o coração dele amadurece você. E o que eu quero te dizer nessa noite é que nenhum de nós precisa tentar merecer nada de Deus. Estou tirando um peso de você aqui agora. Não se cobre a orar mais, achando que orar mais vai fazer você merecer algo de Deus. Porque muitas vezes eu já fiz isso, irmão. Eu não estou falando de algo que eu não fiz. Eu já fiz, eu já orei, eu já jejuei, eu já gastei tanto tempo na palavra achando que eu ia me tornar mais merecedor de receber algo de Deus. Quando eu deveria estar gastando mais tempo sim, mais tempo com a palavra, mais tempo em oração, mais tempo em jejum, não para merecer, mas para me tornar cada vez mais quem Deus espera que eu seja. Então eu quero tirar essa carga das suas costas. Você não precisa merecer nada de Deus, nem por esforço, nem por oração, nem por qualquer outra coisa que você faça, porque graça é a operação do que Ele faz em nós sem o nosso mérito. Vamos repetir isso? Diga-se comigo: graça é a operação do que Deus faz sem o meu mérito. Portanto, quando você for orar, for jejuar, meditar na palavra, você for adorar ou qualquer outra coisa, condicione o seu foco no que Ele quer fazer dentro de você. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Amanhã, quando você for gastar tempo com Deus, você for para o seu quarto, se for dedicar tempo de oração ou qualquer outra coisa, lembre-se disso. Condicione o seu foco naquilo que está acontecendo dentro de você, no que Deus está querendo gerar no seu interior. Você pode, como eu disse, orar para obter coisas, mas você não pode usar da oração como meio para merecer algo diante de Deus, que foi o que o fariseu fez aqui nesse texto. Ele usou de um recurso espiritual para dizer: eu mereço. Então guarde isso. Eu oro não para merecer, eu oro porque eu dependo dele, e eu oro porque eu preciso amadurecer. Há pessoas que pensam que porque fazem coisas merecem algo de Deus, mas Ele não se vende com o que alguém faz, Ele se doa. Escute o que eu vou te dizer. Deus projetou a oração e demais práticas como meio para Ele se doar ao seu homem interior. Pega isso aqui, irmão. Quando você está orando, você está gastando tempo com a palavra, o que Deus está fazendo? Essas coisas são um meio pelo qual Deus encontrou para Ele ser transmitido para dentro de você. Eu estou gastando tempo em oração, eu estou fazendo o quê? Eu estou transmitindo Deus para dentro de mim. A oração é o meio de Deus se doar para o meu interior. A oração é o meio de Deus me desenvolver pelo lado de dentro. Veja, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, o quê? O quê? Ninguém sabe o que está escrito lá? 1 Coríntios 14, 4. Paulo diz lá: quem fala em línguas faz o quê? Edifica-se a si mesmo. Ouça o que eu vou te dizer. É óbvio que a edificação gerada pela oração no Espírito não é uma construção de si para si mesmo. Que foi o caso de quem? Do fariseu. O fariseu fazia o quê? Orava de si para si. Aí Paulo vem e diz assim, que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Escute isso aqui. Quando você ora em espírito, é você edificando algo do céu no seu homem interior. Não é você edificando de si para si mesmo. Você gasta tempo orando em outras línguas, é você sendo edificado com algo do céu entrando para dentro de si. Agora veja, Jesus disse que aquele fariseu, que a oração dele de nada valeu, porque ele não foi justificado no final dela. É impossível orarmos segundo a vontade de Deus e não sermos respondidos, não sermos justificados e edificados como Ele deseja. É impossível. Quer ouvir uma verdade? Se você orar segundo a vontade de Deus, você vai receber o que você está orando. Jesus falou que se você pedir com fé, você vai receber. O que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Para você falar em línguas, você tem que orar com fé. E quando você fala em línguas, você está fazendo o quê? Você está orando a perfeita vontade de Deus. Então você está recebendo o que você está orando. Veja
Veja Daniel, vou te dar um exemplo de Daniel. Se você for lá para o livro de Daniel, ele passou algumas situações que teve que levar ele para um lugar de oração. E lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 23, o anjo Gabriel, não é esse aqui não, é o anjo do céu. Vocês nem sabem quem é Gabriel aqui, né? É o Alisson. Vocês sim, pastor, você fica chamando ele de Gabriel. Daniel gastou um tempo de oração e Deus enviou o anjo Gabriel para entregar uma mensagem para Daniel. E diz o texto lá isso aqui, ó. Olha o que o anjo Gabriel falou para Daniel. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Porque quando você ora, segundo a vontade de Deus, a resposta é imediata. Houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Aí você vai para o capítulo seguinte, lá no capítulo 10, a mesma coisa é repetida para Daniel. Daniel 10, 12, o anjo diz para ele de novo, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, desde quando? O primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a ela. Olha o propósito da oração, é Deus alcançar você, irmão. Perceba que é do interesse do Senhor dar uma resposta quando oramos ou fazemos algo em direção a Ele. O ponto é o porquê fazemos. Não para que fazemos, mas por que fazemos. Nós temos 3 tipos de orações sendo feitas hoje. Quantas? 3. Vou te ensinar as 3. Em vários lugares agora você tem pessoas reunidas na presença do Senhor, ou não, lá nas suas casas, ou em outros lugares, e eles estão fazendo algum desses 3 tipos de oração. Escute aqui. Há pessoas que estão orando nesse exato momento para merecer algo de Deus. Eu já fui assim, acredite. Há também aqueles que visam receber o que Deus pode fazer por eles. Tem gente nesse exato momento orando, buscando o que as mãos do Senhor podem oferecer, somente. Mas há também aqueles que estão orando, visando o que Deus pode fazer neles. Essas pessoas estão orando, focando e buscando não as mãos, mas o coração do Senhor. A minha pergunta é: quem é você desses 3 quando vai orar? Você ora porque você acha que você tem que merecer? Você ora só porque você está focado nas benfeitorias que o Senhor pode fazer por você? Ou você ora porque você está interessado no coração dele que te faz crescer e amadurecer? Quem é você, irmão? Sabe, pelo que eu consigo puxar na minha memória, ontem eu estava conversando com o pessoal aqui, eu falei que a minha memória ela é de curto prazo. Eu invejo gente que tem memória de longo prazo, que consegue lembrar de coisas lá do tempo da carochinha. Minha memória é assim, eu falo algo hoje, amanhã eu já não lembro. E pelo que eu consigo me lembrar, eu puxo na minha memória, pouquíssimas foram as vezes que eu orei a Deus pedindo algo para Ele. Deus, me dá isso aqui, pouquíssimas. Deus, me dá um carro, Deus, me dá uma casa, pouquíssimas. Mas eu consigo me lembrar que a maioria das vezes que eu fui orar ao Senhor, foi para dizer para Ele, faz algo dentro de mim. Só que eu já orei, achando que quanto mais eu orasse, mais eu mereceria receber algo dele. Vamos lá, eu vou para o final, para a gente terminar. É preciso entendermos que aquilo que Deus deixou para praticarmos, tem como objetivo primário a formação do nosso homem interior. Então, quer façamos qualquer coisa, façamos para crescer por dentro. Gaste tempo visando crescer por dentro. É para orar, o meu foco vai ser crescer por dentro. É para gastar tempo com a palavra, o meu foco vai ser me desenvolver. É para jejuar, o meu foco é me desenvolver. É para adorar, o meu foco é para me desenvolver. Eu não vou ficar adorando para parecer ritual. Aleluia. Parou de sair aí? Por quê? Peraí. Aleluia. Fala isso aqui?
Glória. Glória, glória, glória. Ixi, caiu? Caiu o que foi, gente? Se pifou, né, vai ter que comprar outro som. Muito fácil. Gente. Vamos lá. Estou terminando, vocês vão conseguir me ouvir sem microfone. Quando vocês se dispuserem a estar com Deus, ponha isso na mente de vocês. O crescimento é muito mais importante do que as bênçãos exteriores. Amém? Amém. Você entendeu isso? Amém. Não se envolva com Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas o que Ele quer fazer em você. Não quero mais ficar gastando tempo para mostrar para os outros que eu sou espiritual. Eu levanto as minhas mãos para que alguém veja que eu sou alguma coisa. Não, eu vou orar. Cortou? Eu vou orar, querido. Eu vou orar porque eu sei que Deus tem uma obra que Ele começou na minha vida e que Ele precisa completar até o dia de Cristo. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Fica de pé no seu lugar.